amigos queridos da Messe de Amor, nosso agradecimento por estarmos mais uma vez participando deste projeto. Quando voltar a primavera. Esse é o livro de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, e nós vamos trabalhar hoje o capítulo em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia, uma cidade de pescadores, muito bonita, com praias largas e um povo simples. Sofria a influência romana, por isso havia uma zona mais rica da cidade, dos poderosos, e outra zona pobre, dos pescadores. Ali, naquele pequeno, bucólico local, foi que Jesus cantou a epopeia eterna do seu Evangelho. Na pequenina casa de Simão Pedro, onde morava ele, sua esposa, seus filhos, sua sogra, Jesus reunia os discípulos, os apóstolos, e ali ele ergueu o grande monumento que iria transformar a humanidade do reino de Deus. Os judeus amavam Deus, mas antes de amá-lo, temiam-no, porque não o conheciam. Havia muitas tricas, muitas futricas, muitas brigas, contendas intermináveis, fruto então das paixões e do orgulho daquele povo que se dizia o povo eleito. Dava-se muita importância à aparência exterior e cumpriam à risca os chamados mandamentos da lei mosaica. Mas até mesmo o sábado era o dia reservado ao Senhor, o dia de descanso. Nada podia se fazer nesse dia. A morte de Jesus mesmo se deu numa sexta-feira, antes do cair do dia, porque ao esconder-se o sol, já começava o sábado, dia reservado ao Senhor, não se podia fazer nada, muito menos praticar um crime, como foi o da crucificação, né? Então não podia ser consumado após o cair do dia. Era uma tradição bíblica, né, de que o dia começava ao anoitecer. Então, sábado, o dia de descanso, começava ao anoitecer de sexta para sábado. Fora Jesus quem houvera dito a eles que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, mostrando que tudo aquilo eram exterioridades, não tinha tanta importância. Qual era o dono do gado ou do jumento que no sábado não levava os seus animais para beber água, para se alimentar, para pastar? Então, Jesus desmistificava essa crença da importância do descanso no sábado. E os hebreus tinham outras práticas, como, por exemplo, oferendas, sacrifícios, dízimos, tudo isso objetivando então a purificação. E os sacerdotes do templo, eles eram muito complacentes com as pessoas que tinham dinheiro, que tinham bastante haveres, mas eram extremamente rigorosos com aqueles deserdados da sorte, com os mais pobres. E naquela época, a sinagoga era local, assim, um espaço de convivência. Ali era a assembleia, era a corte de justiça, era a igreja, era o templo. Então era o espaço da cultura, da religião e da lei nas cidades do interior. E várias vezes Jesus esteve nas sinagogas de Cafarnaum, de Nazaré, e ali enfrentou as vaidades humanas e corajosamente condenou as hipocrisias. Então era na sinagoga também que no dia de sábado se estudava a Torá, depois de desembrulhá-la de um envoltório de linho na qual ela ficava o tempo todo guardada. Ali então
iam as pessoas para comentar os trechos da Torá. E, em geral, lia-se um texto de Isaías, ou de Jeremias, ou de algum outro profeta, e depois faziam-se comentários daquele texto, procurando adaptá-los para os dias de então. A religião era a principal paixão de qualquer judeu, e frequentar a sinagoga era um dever a quem ninguém se furtava. Todos cumpriam, ninguém faltava a este dever religioso e cívico também. A sinagoga de Cafarnaum era muito bonita também. Ela havia sido erguida 100 anos antes de Jesus. E Jesus costumava frequentá-la sim. E foi então quando, naquele sábado, ele entrou na sinagoga e um obsidiado pôs-se a chamar: Jesus, Jesus de Nazaré, que tens contra nós? E deixa-nos, viestes aqui para nos perder? Amélia disse que então houve um espanto na multidão, porque todos conheciam aquele homem que era tido como um alienado, incapaz de raciocinar, vítima então de uma obsessão, né? Ele não era furioso, mas era uma pessoa que tinha sido expulso até da comunidade dos sadios, porque julgavam que ele era sempre tomado pelos seres infernais. A obsessão era um fenômeno muito comum, uma epidemia naquela época, e as pessoas não sabiam como tratá-la. Então, este homem se dirigiu a Jesus: sabemos que és o Santo de Deus, que queres de nós? Então bradava aquele homem obsedado, né? E o que na verdade essa entidade obsessora queria era promover o escândalo, para que então a multidão que ali estava expulsasse Jesus da sinagoga. Então ele queria fazer isso. Então gritou ali em altos brados, né? Mas Jesus se aproximou com carinho, mas com firmeza, e repreendeu a entidade que havia tomado posse desse obsidiado, dizendo-lhe: cala-te e sai dele. Diante dessa ordem, está lá no Evangelho de Lucas, o demônio, arremessando-o ao meio, saiu dele sem lhe causar dano. O que significa que, naquele momento, diante daquela vergastada moral, né, com as palavras de Jesus, o obsidiado teve aquele estremecimento, arremessando-o ao meio, e a entidade deixou o obsidiado. Então houve assombro de todas as pessoas que estavam ali, que se perguntavam entre si: nossa, que palavra é esta? Que homem é este que com autoridade e poder ordena aos espíritos impuros que saiam, e eles saem? Olhavam-se estupefatos. E o relato daí se espalhou por toda a vizinhança, né? Por isso que de boca em boca foi passando, e muitos enfermos e obsessos passaram a seguir o mestre. Aqui nós sabemos que a autoridade moral de Jesus é que se impunha sobre aquele espírito maléfico, né? Para deixar o homem que lhe obsidiava. Então é assim: a voz daquele que tem autoridade moral impacta as pessoas de modo profundo e causa-lhe mesmo o dever de acatá-las. E Jesus muitas vezes exerceu a palavra assim com firmeza, mas em nome da justiça, em nome do amor, em nome da vitória sobre as trevas. Quando Jesus falava, todos silenciavam para ouvi-lo. Então, o homem que
até aquele dia tinha sido obsidiado, livre da influência da entidade, curado então daquela alienação, saiu a correr, né, a contar por toda a cidade de Cafarnaum, contar para todos a sua cura. Aquele pequeno burgo, em pouco tempo, todo mundo sabia do que Jesus havia feito na sinagoga. Para nós compreendemos que o obsidiado ele fora liberado da sua dívida, porque já estava cumprida a provação. E aquela atitude de Jesus permitiu que ele se visse livre, então, daquela influência maléfica, né? Nós sabemos todos que Jesus ordenou, a entidade se retirou daquela possessão que tinha sobre o obsidiado, mas nem mesmo essa entidade perversa, maléfica aqui, fica ao desamparo do Senhor. Todos têm o amparo do Mestre, todos estão sob o efeito do amor de Jesus. Basta que queiram, basta que procurem-no, basta que se voltem para o alto e eles encontrarão muitas mãos cariciosas a protegê-los, muitas mãos a dar-lhe outra oportunidade para que eles possam se emendar e trilhar o caminho do bem. Então, não há nenhuma entidade que seja maléfica para todo o sempre. E é assim que Jesus foi aumentando o número dos que o seguiam. Onde ele passava, havia sempre uma multidão que o acompanhava. É bem verdade que Jesus não curou a todos os que estavam doentes, porque nem sempre era a hora, nem sempre havia o merecimento, mas nós conhecemos muitos casos das curas que Jesus promoveu, como se foram milagres, mas que na verdade não violentavam a lei natural. Era próprio do merecimento daquele que acreditava que Jesus podia curá-los. Mas assim como havia uma multidão daqueles que o seguiam, havia também grande número das pessoas invejosas e despeitadas que o perseguiam, porque entendiam que Jesus subvertia toda a ordem estabelecida, que era um risco para os ensinamentos de Moisés, para os ensinamentos da tradição judaica. E este episódio, então, em Cafarnaum, mostra que este obsidiado que Jesus livrou da entidade maléfica, ele simboliza toda a humanidade terrena, a grande sofredora, não é? Porque estamos num planeta de expiação e provas. E se para aqui viemos é porque nós temos um grande compromisso de sanar os nossos equívocos do passado. Então, Jesus representa este que veio nos libertar do jugo das entidades maléficas que ainda nos influenciam, ou de nós mesmos, né, dos nossos muitos defeitos. Então, nós todos ainda dominados pelos vícios, pelo materialismo, pela perturbação. Então, o Mestre Jesus vem nos trazer a sua palavra de amor, de coragem, de força, de solidariedade. É bem verdade que há 2000 anos Jesus nos trouxe essa mensagem, mas nós ainda não a compreendemos por causa da grandiosidade do Mestre, que é o governador do nosso planeta. E nós ainda somos crianças espirituais, ainda sofremos muito a influência dessa terra-terra, do esquecimento do passado. E acabamos muitas vezes tendo de reencarnar muitas e muitas vezes
para vencer um só dos nossos vícios ou defeitos. Mas por conhecer a natureza humana, Jesus prometeu que ele pediria ao Pai para lhes mandar o Consolador. Então, o Consolador prometido, que viria restaurar a palavra de Jesus, esquecida por todos nós, e trazer coisas novas que não estávamos ainda naquela época em condições de entender, e que esse Consolador ficaria para sempre conosco. Não poderia, por óbvio, ser uma pessoa. Para vir e ficar eternamente conosco, haveria de ser uma doutrina, o Consolador prometido. Essa doutrina que nos traz esclarecimento e conforto. Bendito Espiritismo, que nos fala pelas vozes dos imortais. Graças a Kardec, nós temos então as obras básicas que nos trazem toda essa gama de conhecimento, de informações a respeito do mundo espiritual, das suas relações com o mundo material. Já não estamos mais órfãos. O Consolador prometido está aí para nos ensinar de novo aquilo que Jesus havia deixado, o seu Evangelho de amor, de tanta sabedoria, de luz e de paz. Então, caros amigos, este episódio do livro belíssimo, poético, Quando Voltar a Primavera, merece que todos nós leiamos de novo esta lição, abeberando-nos dessa linguagem tão linda de Amélia Rodrigues, que nos faz reviver a cena como se estivéssemos ali, acompanhando Jesus, acompanhando tudo o que acontecia na sinagoga, os seus ensinamentos que calam fundo na nossa alma. E abençoar essa doutrina que nos esclarece tanto, faz com que nós não tenhamos mais receio, nem mesmo da morte, porque sabemos é apenas a continuação da vida, não é a porta que se abre para o nada. Jesus veio nos trazer a confirmação disto, porque depois da crucificação ainda apareceu inúmeras vezes aos seus discípulos, que desse modo passaram a entender melhor o que Jesus lhes dizia sobre a imortalidade da alma. Que então, queridos amigos, nós possamos agradecer a Deus por esse roteiro maravilhoso que a doutrina espírita coloca nas nossas vidas, agradecer a oportunidade de estarmos juntos, agradecer a bênção de trabalharmos na messe de amor, este recanto de paz, em que irmãos tão queridos ao nosso coração aqui se encontram. Muitas vezes nesta existência vestindo uma roupagem de simplicidade, de carência material, econômica, e precisando se reencontrar com Jesus. Que nós possamos então ajudar a cada um e a nós mesmos a reencontrar esse caminho. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nosso coração, agora e sempre. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos e até uma breve e próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Obrigado.